Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, estamos na quarta semana do tempo da Páscoa. Vamos juntos refletir a palavra de Deus na liturgia de hoje? Começamos com a oração coleta. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, elevando-a acima de sua dignidade original, considerai o inefável mistério da vossa bondade e conservai os dons e a bênção da vossa perene graça naquele que vos dignastes regenerar no batismo para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 13 ao 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que bonito, meus amados. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja nascente, nós vemos uma aula de como ser igreja, de como anunciar o Evangelho. E aqui nós estamos diante de um grande teólogo, professor, catequista, evangelizador, São Paulo. De um jeito muito catequético e também querigmático, ele vai anunciar Jesus Cristo, mas partindo da realidade do povo judeu para o qual ele estava falando. Percebendo a fé daquele povo diante dos chefes da sinagoga, eles se colocam a ensinar, mas Paulo não parte do nada. Paulo parte da história da salvação na ótica dos judeus, pegando ali o Antigo Testamento, passando pela lei e os profetas. Chegando em Davi, ele deixa claro que é um homem escolhido por Deus para ter uma descendência
muito importante que não acabaria, essa descendência vai culminar em nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nosso Senhor, Paulo também cita São João Batista, o servo que quer desaparecer para que o Senhor apareça, aquele que preparou o caminho. E tudo isso culmina em Cristo. E Paulo agora insere ali no meio da cultura judaica, que não reconhecia Cristo como Messias. Os judeus esperavam um Messias, mas ainda não reconheciam em Cristo aquele que era o cumprimento da lei e dos profetas. Paulo vem deixar isso claro. Veja como um anúncio claro da palavra do Evangelho é capaz de tocar os corações, é capaz de evangelizar. É bonito que São Paulo sabe se colocar no contexto. Aqui ele fala com os judeus, mas quando ele chegar num lugar cheio de templos direcionados aos deuses, diante dos gregos, ele vai olhar aquela cultura, vai perceber que ali há um templo a um Deus desconhecido, e ele fala: esse Deus desconhecido, vocês não conhecem, eu venho anunciar. Olha que bonito. Saber utilizar-se da cultura, entender para quem você está falando e trazer a verdade do Evangelho, que ela não varia. São variadas formas de dizer uma mesma verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos avançar. O Salmo também vai falar dessa realidade. Reflita comigo. O Salmo de hoje é o 88, em algumas traduções 89. O refrão diz assim: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele, esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder, por meu nome, crescerão. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Olha que salmo belíssimo. E aqui a gente tem a clara alusão a Davi, como São Paulo disse. Deus tem um carinho especial por seus eleitos. Davi é ungido do Senhor. O Salmo mostra, deixa claro que a descendência de Davi será muito importante e que Deus nunca a abandonaria. Claro, isso chega à plenitude em nosso Senhor Jesus Cristo. Da descendência de Davi, como São Paulo já falava na primeira leitura. Veja como a catequese de Paulo se encaixa perfeitamente com a palavra de Deus. Deus nunca vai abandonar um seu ungido. Isso é importante também para nós nos dias de hoje. É claro, da linhagem de Davi vem nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, o ungido, vem aquele que é totalmente ungido pelo Senhor, o escolhido, o próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo vem para nos salvar. Agora, através da sucessão apostólica, aquele poder de Cristo vem com unção sobre todos os sacerdotes ordenados. E aí a gente olha desde o Papa até todos os sacerdotes. Participam também de um ministério todo especial, os diáconos que estão aqui para auxiliar a igreja. Mas os ungidos do Senhor que agem na pessoa de Cristo, os sacerdotes, precisam também ser respeitados. Nós precisamos rezar por eles. Eles são a continuação da missão de Cristo atualmente. E eles também precisam entender que o ungido do Senhor tem tarefas importantes, mais importantes do que viver atribulados com reuniões,
com realidades humanas e burocráticas. O padre, principalmente o padre de paróquia, ele tem que saber delegar funções para que ele realize aquela função que só ele pode realizar no meio do povo, agir na pessoa de Cristo, administrar os sacramentos. Que Deus sempre se lembre dos seus ungidos, que Deus sempre fortaleça, os ame com profundo amor e dê toda a graça, toda o seu beneplácito, direcionando os padres, todos os ordenados, para serem instrumentos de salvação neste mundo. Mas vamos para o centro da liturgia de hoje, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, nesse contexto do lava-pés, Jesus ele se coloca como servo humilde. Ele indica para todos ali que não é o servo maior que o seu Senhor. Nós estamos falando dos ungidos do Senhor, sim, aqueles servos mais próximos que agem na pessoa de Cristo, mas também nós falamos sobre todos os outros servos, nós, leigos e leigas, chamados a servir nosso Senhor, chamados a amá-lo sobre todas as coisas e neste amor servi-lo, servindo aos irmãos. Não é o servo maior que o Senhor. Nós não podemos, nenhuma pessoa na igreja, nem mesmo o Papa, pode usar de alguma prerrogativa para se colocar como uma pessoa para ser servida. Claro que existem postos de dignidade que precisam de um suporte, que precisam de uma equipe. Sim, isso é visível, é evidente. Mas essas pessoas não devem se colocar como um rei a ser servido, uma rainha a ser servida. Quanta gente pelas paróquias não estão querendo conquistar uma posição de destaque, não estão ali servindo, mas por algum interesse, porque gosta de estar numa posição de destaque, porque gosta de ser servido, servida, admirado, admirada. Não é o servo maior que o Senhor. Não é assim que nós devemos agir. São Paulo, na primeira leitura, ele mostra como que um servo de Cristo deve agir. Além de tudo que a gente já sabe que São Paulo sofreu, as perseguições, tentaram matá-lo várias vezes, ele vai vivendo tantas aventuras. Ali em Atos dos Apóstolos, a gente olha a vida de São Paulo naufragando, sendo picado por uma víbora, sobrevivendo. O pessoal joga ele do barranco, ele foge de uma cidade descendo por um cesto e tantas coisas acontecem, parece um livro de aventuras. Sim, ele sofre. Por quê? Aquele que ele segue o Senhor sofreu. Não é o servo maior que o Senhor. O servo também vai sofrer. O servo não segue o Senhor querendo encontrar somente benefícios, cura, libertação, pão material. Não é assim. Olhando São Paulo, olhando São João Batista, olhando todos os verdadeiros servos de nosso Senhor Jesus Cristo, percebemos que eles querem diminuir para que Cristo apareça.
o anúncio da verdade por Paulo nos mostra também como o servo abre a boca, como o verdadeiro servo anuncia o Evangelho, com Cristo no centro. Em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus Cristo no centro. Nós podemos falar da cultura de um povo, nós podemos tentar adequar a linguagem para que seja entendida em algum contexto. Sim, mas o centro é que nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar, veio para perdoar os nossos pecados e aguarda que nos aproximemos dele com um coração contrito para ser purificado. Sim, e é isso que todos os servos de Jesus anunciaram, exceto aqueles que não quiseram se fazer servos. Aqui, Jesus fala que conhece todos os que escolheu e que para cumprir a Escritura um deles deveria traí-lo. Judas estava no colégio dos apóstolos. Judas ali, se a gente trazer para os dias de hoje, ele seria um grande bispo, sim, um bispo traidor. Se no meio daqueles 12 nós tivemos um traidor, imagina hoje no meio de centenas de pessoas que compõem o colégio dos sucessores dos apóstolos. Cardeais, bispos. Não é impossível a traição. E a traição acontece. E a gente não está aqui para julgar, mas para rezar. Mesmo a traição, ela serve para que Deus cumpra seus desígnios. Era preciso que se cumprisse as Escrituras. Também nas Escrituras está dito que, nos últimos tempos, haverá uma grande apostasia, uma falta de fé, haverá, sim, uma grande perseguição, haverá dor, haverá confusão, será difícil entender a verdadeira fé. É por isso que a gente reflete e reza aqui todo dia. Sim, não vai ser tão fácil assim. A igreja passará por uma prova final. A igreja passará pelo seu calvário e dor. Isso não é para desanimar ninguém. Isso é para te fazer lembrar. Quando muitas coisas difíceis acontecerem, Jesus diz para nós levantarmos nossas cabeças. Coragem, porque a vossa libertação, e a libertação completa, está próxima. Não é o servo maior que o Senhor. Jesus passou por dificuldades. A gente não tem que buscar o Evangelho que só faz carinho na nossa cabeça, que só faz a gente se sentir bem. Cuidado com essa fé mimada. Isso não é fé. Isso é busca por prazer. E essa busca por deleite, ela não nos conduz à verdadeira fé. Não nos conduz a sermos verdadeiros servos de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Ele te abraça, é claro que Ele te ama, é claro que Ele te quer bem. E Ele vai derramar consolações e graças na sua vida. A gente deve sim pedir, principalmente quando a situação está difícil, para nós e para os outros. Mas a nossa fé não deve ser baseada numa relação mimada com Deus. Repito, não é o servo maior que o Senhor. Que Deus nos ajude a sermos servos fiéis e não crianças mimadas, buscando um carinho que nós nem mesmo merecemos. Deus dá esse carinho no tempo oportuno. Mas um dia nós teremos toda a glória, toda a alegria, não haverá mais lágrima. Um dia não haverá mais tristeza, incerteza, medo e dor. Será o dia do Senhor no céu, onde o veremos face a face. Mas é preciso que a gente seja verdadeiros seguidores de Cristo aqui. Que Ele nos ajude para sermos servos fiéis até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender
com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.